Olá, sou Luciane Santorum Friedrich, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e orientanda da professora doutora Isabel Cristina Machado de Lara. O trabalho que vou apresentar é parte da minha dissertação de mestrado, intitulada Ensino da Matemática na Educação Infantil, uma análise das percepções de professores e jogos de linguagem presentes na sua prática docente. A pesquisa teve como objetivo geral analisar os jogos de linguagem utilizados na prática docente de professoras que ensinam matemática na educação infantil em uma escola pública da região metropolitana de Porto Alegre. Trago para esse estudo a concepção de jogos de linguagem na perspectiva wittgensteiniana. Para Wittgenstein, jogos de linguagem são diferentes linguagens geradas por diferentes usos em diferentes formas de uso. Para ele, a linguagem está como um elemento central nas relações humanas. O uso da linguagem dá o significado. A palavra não designa o objeto, e o significado de uma palavra é explicado pelo seu uso em determinado contexto. Para o método de análise da pesquisa, escolhi a análise textual discursiva, a ATD, de Moraes e Gagliazzi. Como a ATD é um método de pesquisa, os autores sugerem técnicas e alguns passos importantes que devem ser seguidos. Conforme os autores, é necessário ser realizada com o cumprimento sequenciado das seguintes etapas: organizar o corpus dos dados coletados, unitarizar o conteúdo do corpus, categorizar os dados unitarizados, auto-organizar os dados e produzir metatexto com a interpretação dos resultados. Com base na análise textual discursiva, foi possível destacar dois capítulos da pesquisa. Uma que trata de questões iniciais referentes a percepções e aos sentimentos em relação à matemática, e outro que realiza uma análise dos jogos de linguagem apresentados nos questionários e observações. Para verificar a percepção e sentimento em relação à motivação das professoras que optaram por lecionar na educação infantil, foi realizada a seguinte pergunta: o que te motivou a lecionar na educação infantil? Por meio da ATD, foi possível chegar a 29 categorias iniciais, que após realizar a auto-organização e aproximar por semelhanças, geraram 7 categorias finais. Cada uma dessas categorias foram fundamentadas teoricamente e, ao buscar analisar as percepções e sentimentos dos professores participantes em relação à matemática, a seu ensino e a sua aprendizagem, foi possível verificar questões afetivas na relação entre professores e crianças. O encantamento e a paixão por esta fase do desenvolvimento infantil são fatores primordiais para a realização das atividades docentes. Respeitar as características dessa faixa etária se torna primordial, visto que o olhar atento do professor frente às necessidades da criança é o que promove descobrir novos caminhos para ensinar. Já para verificar a relação com a matemática desses professores, foi realizada a seguinte pergunta: como é a tua relação com a matemática? Emergiram 20 categorias iniciais e 8 finais, que evidenciaram que a maioria dos docentes participantes da pesquisa apresentam dificuldades quanto à aprendizagem do componente curricular da matemática, por motivos bem variados. O que mais se salienta são as recordações acadêmicas que deram destaque a profissionais que passaram por suas vidas e que, infelizmente, para algumas professoras, essas não deixaram boas recordações. Para a análise dos jogos de linguagem utilizados no ensino da matemática, foi realizada a seguinte pergunta: como costumas abordar as ideias matemáticas nas tuas aulas? Por meio deste questionamento, foi gerado 15 categorias iniciais e 5 categorias finais. Ficou evidente nesta análise que a presença da matemática nos momentos da rotina de atividades propostas é um aspecto que ganha destaque entre as professoras. É notório afirmar que a matemática está presente em quase todas as atividades diárias. Isso veio à tona nas respostas de várias professoras ao afirmarem
que ao iniciar as atividades do dia, geralmente na rodinha, na realização da chamada, na organização dos dados, dos calendários, já estão desenvolvendo conceitos e noções matemáticas. Para responder aspectos referentes à linguagem utilizadas na sala de aula da educação infantil, foi questionado aos professores: como utiliza a linguagem matemática em tuas aulas? Neste questionamento, foi possível destacar 4 categorias iniciais, permanecendo 4 categorias finais. Em uma simples brincadeira, a matemática já está sendo utilizada. Ao brincar, a criança enumera, distingue cores, quantifica, formas, verbaliza noções de espaço e tempo, enfim, a matemática está presente constantemente. Cabe ao professor a sensibilidade e atenção para proporcionar nos espaços escolares um ambiente rico, prazeroso e desafiador para a aprendizagem matemática. Durante as observações e com base nos questionamentos respondidos pelas professoras, foi possível verificar que o lúdico está presente em vários momentos do planejamento diário e que utilizam os jogos como principal estratégia para o ensino da matemática. Conteúdos classificados como matemáticos surgem nos jogos e brincadeiras no cotidiano das escolas de educação infantil. Considerações finais, destaco que foi possível verificar que questões afetivas na relação entre professores e crianças são fatores primordiais para a realização das atividades docentes, que a formação inicial com articulação entre teoria e prática pedagógica, reflexão sobre a sua docência e as experiências em estágios curriculares resultam em uma significativa qualidade de educação, que fragilidades no conhecimento das docentes em relação à matemática interferem na linguagem utilizada. Isso ocorre muitas vezes devido aos professores não terem vivenciado de forma interativa e prazerosa na sua formação a construção desses conceitos matemáticos. A maioria dos professores apresentam dificuldade quanto à aprendizagem do componente curricular da matemática, por motivos bem variados, e o que mais se salienta são as recordações acadêmicas. A análise permitiu afirmar que os conhecimentos matemáticos envolvendo a linguagem matemática se desenvolvem majoritariamente por meio de jogos, estratégias lúdicas e atividades de rotina. Isso evidencia que o brincar deve estar presente no cotidiano da educação infantil, de modo a possibilitar aprendizagens, desenvolvimento, socialização e interações. Linguagem facilitadora e uso de palavras no diminutivo apontam para a importância de jogos de linguagem que façam parte das formas de uso de um termo ou conceito. Isso não significa que esse jogo tenha que fazer sentido apenas nesse uso. Ou seja, o professor não pode criar termos ou utilizar termos para suas aulas na educação infantil, que, quando usados em outro contexto, não façam sentido. No caso da matemática, os termos que foram utilizados equivocadamente por algumas professoras independem do seu uso na educação infantil ou em outra etapa da matemática. A utilização no diminutivo pode ser vista como apropriado em alguns casos, porém, muitas vezes, infantilizar a linguagem matemática e resultar em equívocos nos anos seguintes. Muito obrigada! Qualquer dúvida, entrar em contato pelo meu e-mail luciane.friedrich@acad.pucrs.br. Muito obrigada!